Vamos lá para mais uma leitura. A pergunta é a seguinte: o que a sua intuição está querendo te dizer? Confia, certo? Você vai escolher a opção que realmente tem algum tipo de mensagem para você. E vamos ver, serão 3 opções. Vocês podem escutar um barulho externo de música, porque hoje é domingo por aqui. E é isso. O que a sua intuição está querendo te dizer? Opção 1. Opção 2. Opção 3. Vou colocar só uma carta aqui. Vou deixar um tempinho para que vocês possam escolher. A carta de número 1 é essa. A de número 2 é esta. E a de número 3 é esta. Ok? A gente se vê logo na sua leitura. Vamos lá para quem escolheu a opção de número 1. Essa carta é a carta do louco. E é mais interessante que eu embaralho antes, né? Para otimizar o tempo mesmo. E aqui, a carta do louco também estava no fundo do deck. Existe o 10 de paus, um ar de espadas e a roda da fortuna. Então, assim, você virou uma página da sua vida, né? A sua intuição quer te falar isso. Olha, as coisas mudaram. A energia é diferente, você é diferente, tá? A vida tá pedindo para você coragem. Talvez você não consiga ver isso, né, muito claramente ainda, porque tem um resquício ainda, né, de uma referência, de uma experiência, de um passado. Mas e quanto mais você se movimentar, mais você vai perceber de que você está descondicionando, que você está realmente em uma nova roupagem, em uma nova vida, em uma nova experiência, tá? E é muito importante estar aberto às mudanças que a vida começa a convidar você agora a vivenciar, ok? Vamos entender um pouco mais o que a sua intuição quer te dizer nesse momento. Caíram muitas, eu não vou aceitar, certo? O que a sua intuição quer te falar nesse momento? Muitas também. Não vou também aceitar, vou pegar só mais uma carta. Ok. Que leitura. Diga-se de passagem aqui, você realmente já está em uma nova fase da sua vida, tá? É uma nova fase de muito poder pessoal, de muita autoestima, tá? De muita realização. Possivelmente muitas superações na vida de vocês, certo? Relacionado talvez ao poder pessoal de vocês, né? Foi necessário muita coragem para entrar nessa energia de você aqui, tá? Uma energia muito forte de liderança, de autonomia, tá? De independência. Para muitos, se não estão em independência financeira, logo essa energia está se manifestando para você. Houve um processo muito forte de autoafirmação, tá? De decisão de construir, né, uma energia muito mais sólida internamente e também de materializar alguns objetivos que estão cada vez mais ganhando forma, ganhando vida na vida de vocês, ok? A energia é de muito sucesso, alguma energia de que você começa a ter realmente o resultado, né? Começa a ver as coisas florescerem na vida de vocês. Possivelmente você passou por energia de muito cansaço,
de muita autocobrança, né? De muito compromisso, de muita exigência. Enfim, foi uma energia talvez um tanto quanto cansativa, porque foi necessário realmente um trabalho, tá? Um trabalho no sentido, principalmente eu sinto, de superação interior na vida de vocês. Tiveram algumas barreiras que vocês tiveram que quebrar, mas que essas barreiras elas foram sim vencidas, tá? E a energia aqui que você está agora sendo chamado a olhar, porque a sua intuição diz, é exatamente, olhe aonde você chegou. Olhe quem você se tornou, olhe para você e reconheça quem você é. Cada vez mais afirme essa verdade, afirme essa pessoa que você cada vez mais está sendo chamada a reconhecer, sendo chamada a valorizar, certo? E sendo chamada a construir. Né? É um lugar, a nossa personalidade é uma construção, porque temos que desconstruir velhas visões, percepções que tivemos sobre nós, né? Para realmente cada vez mais realmente reconhecer de que algumas camadas precisavam ser liberadas para a gente começar realmente a nos olhar de uma forma diferente, seus condicionamentos, as distorções sociais, né, os aprendizados que muitas vezes foram limitantes sobre nós. Então, o que está acontecendo aqui é você realmente agora vestindo a nova roupagem, tá? Tem uma energia muito forte de conquista, de realização, de concretização de algum tipo de objetivo, uma energia de estabilidade, de estrutura. O que você construiu aqui é algo sólido. Não só na vida material e profissional, que tem essa energia muito forte aqui, tá? Uma estrutura, algo que realmente vem trazendo para você durabilidade, né? Que está muito alinhado com o seu poder pessoal, certo? É algo que, de alguma forma, é uma energia que você tem autonomia, que você tem autoridade para guiar, tá? E também uma energia interna. Aqui eu sinto muito essa energia de você estar realmente muito maduro e consciente de quem você é, tá? E se você não está, a sua intuição tá falando, é porque você não está olhando realmente para tudo que você se tornou, tá? E tudo que você abandonou para entrar em essa nova fase. Tem uma nova fase que você está nesse momento e a sua intuição está falando de leveza, tá? De entrega, de confiança, né? De usufruir daquelas energias que muitas vezes ainda você queria chegar e muitas vezes agora, quando você chega, talvez você não se sinta que não reconheça que você já está lá, tá? É o momento de você perceber. Às vezes a gente quer tanto um sonho e não percebe que já estamos vivendo um sonho. Perceba que de repente você já está em uma energia nova. Você já está realmente concretizando objetivos. Talvez você não consiga ver ainda da forma que você quer. E não quer dizer que tenha que ser exatamente assim. Mas quer dizer também que já está de alguma forma se movendo, né? Algumas coisas já estão sinalizando para vocês de que sim, você venceu muitas batalhas internas e você realmente honrou com muitos compromissos que trouxe para você essa conquista aqui, tá? Então, assim, é momento de comemorar, é momento de celebrar, é momento de honrar onde você chegou, tá? É momento de se aplaudir por todo esse mérito, porque são pessoas realmente, eu tô com a energia do imperador, uma rainha de paus e uma rainha de ouros, ou seja, assim, o que você obteve, né? O que você lapidou, o que você estudou, o que você não só estudou, mas o que você obteve como experiência, né, e superou, e manteve a firmeza nos seus objetivos, né, e cada vez mais nessa confirmação interna de quem você era, onde você queria chegar, trouxe para você exatamente essa energia do Seis de Paus, o sucesso, o reconhecimento, o avanço, a superação dos limites, tá? E o momento de você celebrar. Você, de alguma forma, tem uma energia muito forte de empreendedorismo, de liderança, tá? Se você não sente essa energia, é um convite para que você possa reconhecer. A sua intuição fala que você sim veio liderar, que você sim veio empreender, né? Que de alguma forma você tem uma energia que pode direcionar, inspirar muitas pessoas, tá? E é uma energia muito forte convidando você a perceber de que o que você construiu como base interna faz você agora perceber de que você está pronto para materializar na sua estrutura externa, tá? Então, assim, é muito mais forte do que você só ver fora. Você está realmente começando a reconhecer fora o que você realmente construiu dentro de você, tá? Uma energia de estrutura, essas raízes agora estão firmes, né? De muito aterramento, de muita decisão, de muita firmeza, tá? É sobre uma energia de você cada vez mais manter essa constância, né? Nesse objetivo e nessa energia interna que cada vez mais faz você se despir do que não é você e reconhecer exatamente o poder que existe em você, ok? E é uma energia muito poderosa, assim, de crescimento material, de crescimento profissional. Podemos falar também, tem um rei de ouros no fundo do deck, de novos convites que chegam na sua vida emocional também, tá? Que pode vir através de questões profissionais também,
porque fala muito de que você estará com energia também muito magnética e que você estará atraindo energias muito ressoantes para a sua vida, parcerias que serão muito importantes para você nessa nova fase da sua vida, ok? Vou clarificar essas cartas. Opa! Eu sinto de falar aqui. Sabe quando você conquista algo na sua vida, ou você está em uma nova fase como vocês estão, mas você viveu tanto do mesmo, né? De lugares que foram cansativos, de muita autocobrança, de muita insegurança, né? Um desafio, de repente, de focar no seu e muitas vezes se desviar do seu caminho, ou por pessoas, ou por situações realmente que vinham de alguma forma desafiando vocês, ou por insegurança que fazia você desviar daquilo que você saberia que seria uma grande transformação na sua vida, porque isso acontece muito. Às vezes eu quero muito um objetivo, eu quero muito conquistar algo, mas internamente tem uma crença, né? Uma crença do reconhecimento, né? Da crença limitante de alguma forma. Então, assim, muitas vezes a gente tem o desafio de ressignificar essa crença e perceber que a gente está de alguma forma querendo algo, mas desviando desse algo que queremos. Então eu sinto essa energia como se fosse você realmente, de alguma forma, superou essas limitações internas, né? E muitas vezes você ainda pode sentir que ainda está naquela velha fase, mas muito por um medo de voltar para aquele velho, muito por um receio realmente de não ter superado totalmente, tá? Muito por talvez até algum tipo de inquietação ou dúvida ainda que faz você não reconhecer de que você já chegou lá, tá? E é momento de você honrar onde você chegou. O que você é nesse momento é suficiente para você apenas continuar, ok? Não tem mais aquele lugar de eu vou ficar me curando, eu vou ficar né? Tem coisas ainda para, né, para curar, para olhar. Não, a cura é eterna no sentido de que você, não que a cura é eterna no sentido de esforço, de sacrifício, não é sobre isso, mas no sentido de você sempre estar buscando se lapidar para viver a vida que você quer alcançar, nesse sentido, tá? Mas entendendo de que onde você está agora é exatamente, possivelmente, onde você queria chegar, tá? Se você não vê externamente, é muito uma energia de que você não entendeu, de que não é o que você já está tendo como resultado fora, é muito o que você já obteve como resultado dentro de você, certo? Vou clarificar essas cartas. Que leitura poderosa, viu? Se Deus merita, se você não deu ainda, chegou o momento, tem uma mudança muito drástica, muito importante acontecendo na sua vida. De um momento de finalização, uma torre, um 10 de espadas. Deixa eu só abrir a cortina aqui, fechar um pouco aqui. Um minuto. Ok. Uma torre e um 10 de espadas é uma energia de você romper com muitas questões realmente que trazia muitos conflitos para você, tá? Muito relacionado à cobrança, como eu falei, um medo de errar, né? Algum sentimento ainda de que parecia que você nunca saía dessa fase, não conseguiria sair dessa fase, tá? É realmente uma grande virada de chave. Então, assim, muitas coisas que você carregava que eram relacionadas a muitas crenças, muitos padrões, tá? Muitas experiências que foram desafiadoras e que ainda, de alguma forma, fizeram você se condicionar, né? Fez você realmente, de alguma forma, carregar grandes pesos e ainda assim, com muita coragem, com muita força, com muita determinação, afirmar de que nesse lugar você não ficaria, tá? De alguma forma você sabia que você ia virar essa página
E é exatamente o que acontece, né? Aqui você começou a enxergar, é como se fosse, talvez muitos de vocês viveram no escuro da alma, né? Um grande despertar também, porque muitos véus foram tirados, né? O que você não enxergava, você começou a enxergar. E é exatamente isso, quando você vê realmente o que você tem que ver, uma vez visto, não tem como, né, fingir que não viu. Então você começou a enxergar muitas verdades sobre você, sobre o que você estava atraindo, por que estava atraindo, o que é hora de se afastar, né? Quais os padrões que eram a hora de mudar, tá? Então assim, foi realmente um despir, né? Revelações, né? Muito despertar de consciência mesmo, que fez você realmente enxergar o que muitas vezes foi desafiador enxergar ou você não queria enxergar, mas que também foi o caminho de transformação, e toda transformação é uma grande libertação, tá? Então, assim, vocês estão, seis de espadas, em uma nova fase, tem um movimento muito positivo. A vida de vocês está muito mais leve. Se não está, a torne, tá? É o momento de você soltar a bagagem, soltar a referência de um passado. Você perceber de que eu sempre falo isso, a vida é passagem e aprendizagem, tá? E trazer esse caminho muito mais leve. Eu sinto que muitos de vocês foram feridos, né? Se tornaram até pessoas ríspidas, né? Talvez um tanto quanto no sentido de fria, né, com medo de se abrir para a vida, para as oportunidades, mas que também foi um lugar muito forte de você começar a estabelecer suas próprias regras, ditar seus próprios limites, cortar o que era necessário também, tá? Então, cuidado com essa energia só, mas eu sinto que vocês estão cada vez mais se despindo disso, mas assim, cuidado para não se tornar num sentido muito só fria, né, no autoproteção, criar escudos tão fortes de proteção que não deixe o novo chegar na vida de vocês, tá? Exatamente por medo de sofrer. Não é porque você viveu aquilo que você viveu que você está agora condicionado a viver novamente, muito pelo contrário, tá? O que tem aqui realmente é uma energia nova para vocês e é o momento de vocês soltar essas bagagens pesadas, se tornar mais leve. Eu vejo vocês com muita compreensão, você aprendeu muitas lições importantes, tá? E foi a partir da experiência, da dor, sim, certas repetições, daquela tentativa de acerto e erro, tá? Que faz você agora perceber exatamente o que está alinhado com você e viver um caminho de muito crescimento, realização e manifestação e de felicidade para vocês, tá? A energia aqui é exatamente isso. Começa a viver com mais leveza, com mais prazer, começa a ser grato mais por tudo que você já conquistou. Ser grata, ou grato, né, por tudo que está acontecendo no seu dia a dia, tá? Não é momento de vibrar na falta, muito pelo contrário, é momento de vibrar na gratidão, de honrar cada coisinha, cada passo, cada conquista, cada coisa que chega no seu caminho e que você constrói, tá? Porque a energia é exatamente de crescimento. Essa montanha é você realmente construindo coisas sólidas e chegando muito longe, talvez ainda mais longe do que você imaginava, tá? E eu vejo vocês entrando em uma fase de grande felicidade, tá? De que realmente valeu a pena caminhar, valeu a pena construir esse caminho, valeu a pena cortar energias do caminho de vocês. Foi necessário muito poder pessoal de decisão, tá? A decisão é a chave para a mudança da vida. Uma vez decidido e uma vez que você afirma que é isso que você vai fazer, se assim você acredita em você, assim será. Então tem exatamente você decidindo deixar para trás, tá? Qualquer resistência de construir o seu caminho, né, de se autoafirmar, de confiar em você, tá? E qualquer energia que de alguma forma fazia você, de alguma forma, voltar para lugares que você não queria, né? No caso de experiências que você não queria, de alguma forma fazia você duvidar, né? E algumas lutas que na verdade você percebe que não valia a pena mais lutar. Muito pelo contrário. Aqui foi um foco em você, nos seus objetivos, no seu crescimento, tá? E no seu desenvolvimento pessoal. E o que acontece agora para você é realização, é sucesso, tá? E é momento de você reconhecer onde você já chegou, porque o que era não será mais para você. Se existe alguma dúvida sobre isso, é só um resquício de uma ideia que você pode ter. Quanto mais você mantém a sua ideia focada nisso que você agora, nisso que você afirmou que você viveria, nisso que você agora sabe que você é, tá? E no que você está objetivando concretizar, mas você vai perceber de que ideias antigas ficam para trás, porque elas não têm espaço para entrar, tá? A energia é essa para vocês. Parabéns, tá? Comemore, celebre cada passo. Afirme seu poder pessoal, ok? É momento de você também estar aberto às coisas que querem chegar na sua vida. É uma energia muito forte de magnetismo, de autoconfiança, né? De autoestima. É uma energia muito forte de você, de alguma forma, assumir um papel de liderança, que começou com liderança interna, mas que começa a ser visto também de uma forma, né? A partir do seu trabalho, da sua vida profissional, certo? Dos seus vínculos, né? De parcerias, de amizades também, ok? E esse lugar é um momento que a gente inspira as pessoas, muito mais do que a palavra. São atitudes
atitudes que inspiram, certo? E é sobre você realmente tornar esse caminho leve, perceber que agora é você usar sua mente para organizar, direcionar, mas fazer isso com muito prazer, com muita autenticidade, com muita leveza e com muita permissão de ser e também de comemorar, de usufruir daquilo que está chegando para vocês, ok? Lindíssima mensagem para vocês. Eu vou tirar uma carta final, eu vou tirar com o tarô mesmo, como conselho final para vocês. Se você ainda se vê como você se via antes, mude a imagem do seu espelho, ok? É um momento de você começar a se olhar diferente. É um momento de você começar a se olhar diferente. É um momento de você também se sentir e fazer mudanças, né? Mudanças de visual também. Tem uma energia muito boa para isso também, tá? É realmente você vestindo a nova roupagem. Então, assim, perceba de que isso que você queria viver, isso já existe, tá? Essa pessoa já existe dentro de você, a consciência já se despertou, tá? Essa energia é muito forte de você estar realmente na nova fase da sua vida. Então, assim, comece realmente a agir, a pensar, certo? E a ser exatamente como seria, né, essa vida que você, a pessoa que vive essa vida que você idealizou, como é que ela realmente pensa, se veste, como é que ela se expressa, né, como é que ela pensa, como é que ela, eu falei pensa, na verdade, sente, tá? Começa a realmente perceber de que essa energia, ela já existe em você, tá? E comece realmente a vestir essa roupagem, porque é exatamente o que vai fazer você se cada vez mais reconhecer de que você já está nesse lugar. E qualquer coisa que ainda faça você duvidar disso é um resquício de um velho eu que não pertence mais a você, ok? Olha isso. Um movimento muito positivo está chegando. Cuidado com as inseguranças, tá? Não é momento de desviar desse caminho. Aqui ainda tem alguns gatilhos, certo? De baixa autoestima, de não ser bom o suficiente, que são crenças. O que você vê, o que você acredita, o que você acreditou até hoje não quer dizer que é uma verdade. Foi algo que você aprendeu, que você experienciou, que de alguma forma, né, foi ensinado, enfim, foi vivido, mas que não quer dizer que é uma verdade absoluta. Agora você pode se olhar como esse 9 de ouros, uma pessoa madura, independente, próspera. Tem muita gente que ainda vibra na escassez aqui, tá? De alguma forma tem um medo da falta. No momento que você entra nessa energia do imperador, uma rainha de paus, um seis de paus, um rainha de ouros, não tem escassez, tá? A escassez é só uma percepção. Se você tem um momento desafiador financeiro por fora ainda, momento de você ajustar as suas lentes, tá? Ao invés de olhar para a falta, olha para o que você já conquistou, olha quem você já se tornou, olha o que você já tem, tá? Olha onde você quer chegar, mira o olhar exatamente na abundância, porque a escassez só se manifesta quando você vibra na escassez. Quando você vibra em uma energia interna de uma pessoa que não é merecedor, não é capaz, não é bom o suficiente. Enquanto, na verdade, isso é uma distorção da sua mente, tá? O que tem aqui é um 9 de ouros, uma pessoa abundante, próspera, independente, que sabe realmente se impor, que sabe o seu valor, que tem muitas habilidades e muitos conhecimentos, tá? Que veio empreender, que veio liderar, tá? Que tem muita energia realmente também para colocar a sua autenticidade, e é o momento de se cada vez mais viver a partir dessa liberdade que você quer viver, ok? Então comece a fazer pequenas coisas e movimentos na sua vida, continue fazendo o que você está fazendo, mas cada vez mais faça movimentos que façam você sentir essa energia, né, da independência, da liberdade, né, da abundância dentro de você, tá? E se reconheça, se valorize, tá? É o momento de você exatamente cada vez mais usufruir da vida com prazer, usufruir da sua energia com muita satisfação de ser você, ok? E valorizar tudo que você se tornou. O movimento aqui é muito positivo, a vida, a sua intuição tá falando, siga em frente, vai com muito prazer. Ainda podem ter pensamentos que fazem você desviar, né, de você duvidar que você não é bom, algum medo ainda de faltar, tá? Mas sempre que vier isso, você pode exatamente fazer cada vez mais uma reeducação mental, tá? Que vai fazer cada vez mais você perceber de que você vai superar isso com o movimento, você vai superar isso com a coragem, porque o louco é a coragem, é a confiança de continuar, sabe? De ir, de se jogar, de se abrir a novas experiências, tá? De se colocar no mundo cada vez mais a partir de uma forma autêntica e livre de ser, ok? E é um momento de você confiar na sua intuição mesmo, porque é exatamente a sua intuição que está levando você para esse 9 de ouros aqui, ok? Aqui pode ter muita questão sobre
síndrome do impostor, né? Eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz, né? Não valorização do que você faz, ok? Cuidado com essa mente que mente, né? Cuidado com as experiências do seu passado ainda que faz você às vezes ficar com medo, né? De perder, medo de voltar para onde você voltou, medo de faltar, ok? Quem você se tornou, não tem mais como viver aquele velho eu, aquela velha roupagem, aquela velha experiência, porque a sua frequência agora é uma nova frequência e é o momento de cada vez mais de você afirmar e focar na nova vida que você está sendo chamado a olhar que ela já existe em você e cada vez mais coragem para desviar de pensamento, de situações que faz você duvidar de você, ok? Então, se tem pessoas que chegam no seu caminho trazendo qualquer tipo de informação, qualquer tipo de falsidade, qualquer tipo de energias que você percebe que é tóxica, que coloca você em um padrão de escassez, sabe? Que pessoas que de alguma forma não inspiram você, muito pelo contrário, que puxa você exatamente para uma visão do que você viveu e que você não quer viver mais, é também a coragem de você, né, muitas vezes, né, estabelecer um limite saudável, né, para que você não possa ser cada vez mais, de repente, contaminado por energias, né, experiências e referências que você não quer viver, tá? Mas a energia positiva continue se movendo, você está passando por grandes barreiras de limitações, muitas limitações internas, que também são necessários afastamento dessas situações, pessoas que de repente, né, eu tenho falado, falei para você aqui agora, mas que não vai ser um empecilho para você chegar onde você quer chegar, porque você já se tornou quem você tinha que se tornar para conquistar isso que está cada vez mais se materializando na vida de vocês, ok? Então, se honre, comemore, usufrua do seu sucesso dia a dia. Gratidão por ser quem você é. Gratidão por chegar onde você chegou, ok? E quando a mente puxar para o que te falta, perceba que a falta é só um ponto de vista. Na verdade, não te falta nada. O que falta cada vez mais é uma confiança que de repente você pode trabalhar internamente, mas que quanto mais você se for puxado para essa escassez, volte para perceber quem você se tornou e afirme em você exatamente a vida que você quer ter, né? A pessoa que você é hoje, tá? E comece realmente a usufruir dessa vida, porque ela já está aí bem diante dos seus olhos. Se você não consegue ver, é só uma percepção limitada muitas vezes que distorce a visão de quem é você, ok? É isso que eu tenho para vocês, espero demais ter ajudado, gratidão imensa. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos lá, para quem escolheu a opção de número 2, um 5 de pausa aqui. Vamos ver o que a sua intuição quer falar com você. O que a sua intuição está querendo te dizer? Eu sinto aqui, com esse 5 de paus, que você vive algum tipo de conflito interno, tá? Mas que é o grande chamado para que você realmente se liberte desse conflito interno, certo? É uma dualidade de você com você mesmo. Eu sinto muito mais isso, essa energia, tá? Talvez uma certa rigidez, talvez uma certa cobrança excessiva, tá? Um lugar muito de... uma ideia muito fixa, né? Algo muito estruturado, tá? Muita questão de você estar, de alguma forma, ainda enraizado em alguns valores, né, em algumas expectativas de familiar, né, em algumas aprendizados que você teve, ok? E que nesse momento que está acontecendo para você é um grande despertar, para que você comece a enxergar realmente isso, que muitas vezes limita você, né? É uma ideia de como tem que ser, né, do que é certo, do que, enfim, do que realmente é, o que seria realmente o que esperam também de você, que muitas vezes você se limita, tá? Muitas vezes não se move da forma que você poderia se mover, ok? O que eu vejo aqui é a sua intuição falando de que realmente a carta da força, tá a última carta aqui, você realmente está entrando em um lugar de muita autonomia, né? De muita sabedoria também, ok? De muita liderança também, de muita autoestima, certo?
e que nesse momento você está realmente, né, a partir do seu compromisso, sendo chamado a essa energia do seu compromisso, do seu comprometimento, da sua constância, do seu crescimento, a realmente entrar nessa energia cada vez mais da força, tá? Você está em uma fase que está sendo chamada a você. É momento de você impor seus valores, é momento de você dizer as suas verdades, é momento de você reconhecer o que é prioridade e o que não é prioridade para você, né? O que é que você realmente quer honrar nesse momento, o que você não quer mais honrar, o que você não quer mais trazer como estrutura familiar, como realmente um padrão, como alguns ensinamentos. Agora é uma energia muito forte de você reconhecer as suas próprias verdades, a sua própria identidade, aquilo que você escolhe, né, a forma que você escolhe se vestir, se expressar, né, se colocar no mundo, né, o que você realmente percebe que traz uma voz autêntica para você, ok? Então é exatamente essa energia para vocês. Eu vejo você realmente passando por um grande amadurecimento, tem um autodesenvolvimento aqui, ainda tem um conflito interno, mas muitas vezes porque você está ainda de alguma forma querendo honrar algum tipo de estrutura, algum tipo enfim, uma questão social também, de alguma forma também familiar, de alguma forma. Por mais que seja inconsciente, a sua intuição fala, é momento de você ir para frente, de você romper com isso, de você perceber que você tem seus ideais, as suas ideias, seus princípios, seus valores, as suas verdades, e é exatamente isso que faz você se sentir realizado, primeiramente com você, mas também sentir que você realiza o sonho de viver a vida que você quer viver, tá? E que muitas vezes pode ser que você abdicou exatamente porque existia muita rigidez, muitos padrões, tá? Muitos aprendizados, muitos ensinamentos, mas que esses ensinamentos devem ser agora filtrados e perceber quais são os ensinamentos que estão alinhados com você e o que não estão alinhados, tá? Para que você possa perceber que esse conflito interno é muitas vezes uma negação de você ser ou de você dizer aquilo que você quer ser e aquilo que você quer dizer, ok? Vou clarificar essas cartas. Novamente os 5 de paus aqui. Beber uma água. O que eu sinto aqui é a sua intuição falando de que vocês estão sendo chamados para uma nova fase. E que vocês já estão fazendo isso na real também, tá? De realmente assumir as rédeas da vida de vocês. Desculpa o barulho externo, tá, gente? Um pouquinho de paciência. Mas realmente tinham muitas ilusões, muitas idealizações sobre o que seria certo, sobre o que era errado, sobre o que você poderia fazer, sobre o que você não poderia fazer, sobre se isso ia agradar, isso não ia agradar. O que eu vejo realmente é você rompendo com coisas que cansavam você. Que você queria também muitas vezes provar, né? De alguma forma você queria ser aceito ou se validar também, não desagradar de alguma forma também, tá? Mas era muito um lugar de muitas vezes você querer pertencer, né? E muitas vezes era uma questão também de codependência emocional, né? Como você dependesse disso para de alguma forma sentir que você tinha um valor, sentir de que você era amado, tá? Mas o que tem aqui é uma energia muito forte de amor próprio, que está cada vez mais sendo desenvolvido dentro de você, ok? O que eu vejo é você quebrando muitos padrões e soltando muitas correntes. E essas correntes faz você realmente agora viver de uma forma muito mais autêntica, tá? Você realmente deixar o seu magnetismo, a sua sexualidade, a sua criatividade, certo? A sua energia se expandir. De alguma forma você se permite agora ser visto, enquanto possivelmente muitas vezes você quis, né, se colocou em caixas muito limitantes para você, ok? Então assim,
São valores que você de alguma forma viveu e somos ensinados a isso. Perceba que essa leitura é exatamente o que você deve mudar. Você não deve se culpar por isso, você não deve se cobrar. É momento de você não se culpar por querer cada vez mais se despir, né? Cada vez mais se reconhecer, cada vez mais, né? Ser você, tá? Porque a única coisa que você veio ser nesse mundo aqui é você. Nada mais do que isso. Então, assim, no fundo sabemos quem somos, mas esquecemos porque fomos ensinados a partir de uma sociedade de ensinamentos, né? De experiências e vamos criando camadas que é exatamente o despertar. Quando você tira tudo que você achou que você era, você encontra verdadeiramente quem é você. Então, o que está acontecendo é isso. Eu realmente comecei a achava que existia uma forma certa de viver. Sabe aquela coisa de você vai nascer, aí você vai para a escola, aí depois você vai fazer isso, né, faculdade, aí depois você vai casar, e aí quando você chegar com não sei quantos anos, você já estava realizado, tá, esquece, né? Isso aí é uma grande idealização. Cada um tem sua vida, cada um tem suas escolhas e cada um tem sua jornada. E aí parece que você percebe realmente que o seu caminho é individual. Existe uma forma única de você viver, tá? E é só a forma que você sabe ser. Não tem como você não saber quem você é se você dorme e acorda todo dia com você. Muitas vezes não é porque você não sabe, é porque você esqueceu diante a forma que você aprendeu a viver. E o que eu vejo é essa imagem sua ficando para trás, tá? É você realmente finalizando um ciclo de muito cansaço, né? De muito colocar energia, de se comprometer com coisas, pessoas, situações que você não queria se comprometer, tá? Para uma grande realização individual, uma grande realização pessoal, tá? Muitas energias relacionadas possivelmente também a uma energia paterna, né, do masculino, que muitas vezes você negou, né, que muitas vezes você precisava curar a energia com a cura do seu pai, tá? Se não é com a cura de um pai, uma energia masculina também, mas eu vejo você entrando nessa energia também de que, de alguma forma, você está equilibrando o masculino e o feminino, né? A energia da liderança, né, de eu vou fazer acontecer, né, dos objetivos, da clareza, de alguma forma de ir em busca dos seus objetivos, das suas realizações, e uma energia intuitiva, né, da autoestima, né, da sensualidade, da intuição, né, da receptividade, tá? Então tem essa energia que você está equilibrando também, então é algo que estava de alguma forma desequilibrada na sua energia, certo? E que você está fazendo as fases com isso também, com o seu masculino e com o seu feminino, tá? Uma energia muito mais leve também, que está sendo chamado a você entrar nessa energia. E o chamado é: liberte das prisões que você mesmo criou, por você achar que você queria pertencer ou precisava de aprovação para ser quem você é, tá? E a energia é de você realmente vivendo o momento agora, sendo chamado a cada vez mais afirmar seus valores, princípios, ideias e ideais, tá? E deixar a sua energia autêntica florescer. Então, é uma energia muito que tem um conflito interno. Muitas vezes eu quero ser isso, mas tenho receio de ser isso. Muitas vezes eu quero ser visto, mas de alguma forma acho que ser visto é um lugar de vaidade, é um lugar, sabe? Muitas vezes eu quero pensar em mim, mas eu acho que isso é egoísmo. Então, tudo isso é dualidade de uma mente que você aprendeu de que você deveria ser de um jeito. E, na verdade, não existe regras. Quando você simplesmente sente quem você é, você percebe de que a única regra que existe é exatamente aquela que faz você sentir que você está leve e alinhado com você. Então, um movimento aqui é exatamente de desconstrução, de ruptura, de correntes que estão sendo rompidas, de um grito de liberdade, certo? E essa permissão cada vez mais de estar deixando a sua luz vir à tona. Posso falar também de pessoas de alguma forma que tem essa energia muito forte da vaidade, né? Que tem essa energia muito forte de fotografar, de autoestima, né? De cuidado com o próprio corpo, da própria saúde, né? Que gosta de ser visto de forma... Porque tem energia muito forte de leão aqui, né? Que é uma energia de liderança, que é uma energia realmente de alguma forma, não tá aqui para se ofuscar, né? Leão muito relacionado à carta do sol, então, assim, de alegria, de autenticidade, de leveza, né? De brilhantismo mesmo, né? Então, pode ter uma criança interior que muitas vezes foi silenciada, certo? Foi julgada, foi falado naquele lugar, isso não é certo, isso não pode, isso, você não pode fazer isso, você não é isso. Então, assim, muitos condicionamentos. E o que eu vejo é exatamente isso, é exatamente nesse lugar que você rompe, que você começa a reconhecer quem você é, e a vida que você quer, você percebe que ela começa a se manifestar, porque a sua vida começa a avançar. O movimento acontece quando você corta os limites que você estabeleceu por querer muitas vezes se encaixar onde a sua alma não cabe mais, tá? E é exatamente a liberdade que está sendo chamada a você. Liberte dos medos, condicionamentos, da necessidade de validação, de aprovação, do reconhecimento. É o momento de você olhar para você, se enxergar
tá? E perceber de que você é muito poderoso e muito poderosa, tá? Que tudo que você sente como vontade, como autoexpressão, como criatividade, é exatamente seu potencial de se colocar no mundo da forma que você é. E só você pode ser. E é exatamente essa energia que a sua intuição convida você a viver, ok? Então, o que eu vejo é você realmente finalizando uma etapa de grandes rupturas, né, de grande movimento, de fechamento de um ciclo. Parece que você está compreendendo muitas coisas, está pronto realmente para finalizar uma etapa, onde você começa, né, a trabalhar seus valores, começa a se entregar mais ao que te dá prazer. Desculpa. Algo que te dá prazer, algo que te dá vontade de viver, tá? Algo que satisfaz você, algo que faz sentido você construir. Então é como se fosse o que tem para você valor, não tem para mim valor. Às vezes, para você valor no seu dia a dia, uma rotina que é de um jeito, né, é fazer de algum outro jeito, você gosta de fazer coisas, de comer coisas, para mim não é. Então, assim, é como você percebendo exatamente o que tem valor para você, né? O que na sua vida você quer construir, como é que você quer viver, como é que você quer se expressar, como é que você quer se colocar no mundo, tá? Então, eu vejo isso muitas vezes, muito você se colocando e percebendo que muitas vezes você só não fez isso porque existia um outro ou uma ideia ou uma experiência que condicionou você dentro de um lugar, de uma visão que é muito limitada. E é exatamente o que está acontecendo. Você enxergando de que os medos que você tinha muitas vezes, ou a necessidade de agradar muitas vezes, é porque você estava exatamente com medo de ser você e porque primeiramente você não estava agradando a você. Então, a energia é muito de você se alimentar de si mesmo, tá? De você se colocar para cima, de você se levantar, de você se produzir, de você se valorizar, de você se amar, de você se escutar, de você se expressar, de você, você. E de você, né, colocar cada vez mais essa sua energia, tá? A sensualidade, né, a energia tanto feminina como masculina fala muito da autoexpressão, é muito da sua energia fluindo, muito você não bloqueando o que para você é autêntico, natural, e é uma sensualidade aqui saudável, tá? É um poder de criar também, né? É uma sexualidade relacionada ao seu poder de criação. Então eu vejo muito um trabalho com o chakra de vocês também, tá? E vocês desbloqueando essa energia que muitas vezes foi para você um lugar de bloqueio e muitos conflitos internos sobre o querer ser e muitas vezes achar que ser você é ser demais, enquanto na verdade ser você é exatamente o que você vê ser. E se você não se permite viver essa individualidade, não tem ninguém que vai poder fazer e representar você aqui, certo? Então é o momento de você exatamente perceber que quanto mais você vive esse lugar, mais você se sente realizado com você. O que eu vejo é um momento muito forte de vocês entrando realmente em um lugar de... Parece que eu estava de alguma forma me segurando, me prendendo, me calando, de alguma forma me restringindo a algo, tá? E se pode falar também de contratos, de casamentos, né? De estrutura familiar, né? E que eu vejo você realmente se afastando dessas ideias do que era certo, do que era bom, do que era valorizado. E também agora, cada vez mais, se colocando de uma forma tão única que é impossível o outro não ver você, tá? E é impossível você não ensinar o outro que é exatamente, existe uma forma única de cada um viver, ok? Uma linda mensagem para vocês, é momento de assumir as rédeas, tá? É momento de fechar ciclos, de ter coragem realmente, o que tá pesado, o que tá sobrecarregado, tem algo para você olhar. A vida é sobre compromisso, dedicação, tá? Mas isso pode ser um lugar de prazer, satisfação e não um lugar de sacrifício, né? Não um lugar de que você está muitas vezes de alguma forma sentindo que tem muitas coisas que você está levando e que na verdade essa bagagem não é sobre você, muito pelo contrário, é sobre o mundo que pode esperar coisas de você, mas aqui o mais importante é o que você espera de você, ok? Então, a energia é de muito crescimento, muitos aqui estão passando por crescimento na vida material, ok? Vão passar por crescimento na vida. Na verdade, todos aqui que estão nessa leitura, que sentem essa conexão com o que eu falei, né, estão em uma nova fase na vida material. Se você não sente ainda, fala muito que você está finalizando a etapa e é hora de você cada vez mais se entregar, tá? De você se permitir viver as coisas com mais prazer, de você fazer o seu caminho. Então, quando você faz aquilo que é você, alinhado com você, motivado pelo seu entusiasmo, pelas suas verdades, não tem como isso não crescer, tá? E não tem como você começar realmente a colher os frutos que você espera colher. Então, o que eu sinto é isso, a sua energia material também cada vez mais crescendo, tá? E a energia é muito mais de propósito, sabe? De verdade, de alinhamento com você,
cada vez mais você percebendo de que realmente tudo o que você precisava era se despir de velhas camadas, tá? E que é natural, não é um lugar de culpa, não é um lugar de julgamento. Nós estamos aqui vivendo isso. Se você parar a pensar, no fundo a gente tá querendo voltar àquela criança interior que estava aí, né, o tempo inteiro sabendo, sonhando, né, sabendo quem era, né, vivendo autenticamente, e que muito se calou, muito se negou para agradar, para se sentir amado, né? E agora, quando você se ama, quando você se agrada, você resgata essa criança interior de uma forma consciente, madura, independente, não mais ingênua, mas com a pureza de ser a criança, tá? Que quer voltar a ser criança, mas que também sabe o homem ou a mulher que é, sabe? Capaz de guiar sua própria vida, fazer suas próprias escolhas, tá? E realizar o que quer realizar, porque a energia é muito forte de vocês estarem realmente com muito poder pessoal, magnetismo, criatividade e realmente construindo um caminho, uma vida, tanto material como profissional, como também de autodesenvolvimento, pautado nos seus próprios valores e conhecimentos, ok? Conselho final. Aqui existia muita expectativa projetada no outro, tá? Esperando que existisse algum tipo de aprovação, algum tipo de reconhecimento, né? Muitas feridas que foram relacionadas sobre relacionamentos na vida de vocês, tá? Mas exatamente porque você precisava entender isso, o quanto que de repente o outro tinha poder sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas, sobre os seus valores, tá? Sobre o que para você seria prioridade. Então o que eu vejo é você se posicionando realmente. Então seja lá o que pensam, é muito mais do que minha intuição me diz, é muito mais do que eu acredito, é muito mais do que eu quero ser, como eu quero viver, tá? É honrar. E entenda de que esse lugar não é um lugar de você estar indo criando conflito, não é um lugar de você estar gritando, não é um lugar de você estar querendo de alguma forma provar mais nada. É simplesmente uma forma natural sua de se posicionar, porque esse é você, essa é você, percebe? Então é uma postura que você percebe, ok, sinto muito se essa decisão minha não te agrada, ou se essa postura minha não te agrada. Eu não tô fazendo para te ferir, eu não tô te fazendo para te julgar ou para te culpar de nada, eu tô fazendo simplesmente por mim, porque se eu não faço isso, né, quem é que vai fazer, tá? Então assim, é realmente uma energia muito forte você acendendo esse fogo, tá? Deixando essa luz que realmente aqui ela cada vez mais se expressar, né? O fogo fala muito de transmutação e tem uma transmutação muito forte acontecendo, né? Possivelmente muitas vezes você teve motivações, desejos, né? Vontades e que muitas vezes, né? De alguma forma o outro criticou, o outro de alguma forma, né? De alguma forma poldou isso, né? Não é o outro, é você que permitiu isso, mas isso aconteceu e não um lugar de culpa, mais uma vez, é um lugar de você perceber que tinha algo para você aprender, mas que essas experiências foram exatamente cicatrizes que faz você carregar marcas importantes e perceber de que essas marcas são ensinamentos. É aquilo que eu olho e falo, poxa, eu já passei por isso, não preciso mais passar. Eu já neguei isso, não preciso mais negar. Eu já escolhi esse caminho, não preciso mais escolher, tá? E agora o que eu vejo é você construindo um caminho de muito movimento, muito mais abertura para o novo, muito mais confiança no que está por vir pela frente, muito mais confiança no que você pode fazer, tá? Um movimento muito mais firme no chão, tá? Do que você quer, do que você é, do que você vai conquistar. Então tem realmente uma energia muito forte de autoafirmação, de crescimento, tá? De você cada vez mais deixando para trás velhas bagagens, né? Velhas percepções, velhas parcerias, tá? Ou velhas expectativas, ou necessidade de colocar no outro aquilo que na verdade agora você percebe que é o momento de você fazer por você. O momento é muito forte de crescimento, tá? De propostas chegando, de movimentos chegando na vida de vocês muito positivas, exatamente porque você tá tirando o que é excesso, o que é desnecessário, tá? E também deixando tudo que fazia muitas vezes você não se abrir a caminhos, a possibilidades, a convite, né? A movimentos ou coisas também que você queria fazer, muitas vezes porque existia alguma questão de uma ferida, que foram possivelmente julgamentos, que foram críticas, né, que foram expectativas, ou foram necessidades relacionadas à sua codependência emocional, tá? Então eu precisava de alguma forma de reconhecimento do meu pai ou da minha mãe, tá? De alguma forma eu também compensava isso nos meus relacionamentos, e agora eu percebo de que o que me move é exatamente
a minha intuição dizendo que é exatamente o caminho que eu quero construir, que eu vou construir e que eu posso. E que quando eu colocar cada vez mais essa firmeza nesse caminho, nesse crescimento, é exatamente aí que minha vida vai se expandir, tá? As coisas vão acontecer muito rapidamente, tá? Parecia que estava muito travada, tinha um cansaço, né? Porque existia uma limitação, muitas vezes, de você com você, diante exatamente uma caixa, uma estrutura, mas que você exatamente está rompendo com essa limitação, tá? E quando vier uma dualidade interna sobre eu faço ou não faço, perceba se você está deixando de fazer porque sente que você não é pra você, ou você está deixando de fazer porque você acha que é exatamente o que o outro espera de você. Ok? É isso que eu tenho pra vocês, espero demais ter ajudado. Gratidão imensa. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos lá, para quem escolheu a opção de número 3, o que a sua intuição quer te dizer? Um ar de espadas. Vamos ver qual a mensagem que tem para vocês aqui. Caramba. O que acontece aqui? A sua intuição quer dizer que as coisas estão mudando e muito mais rápido do que você talvez imaginava, tá? Existe uma mudança muito positiva acontecendo na sua vida. Necessário decisões, escolhas, na verdade, nesse momento da sua vida, tá? De fazer o movimento acontecer, de não segurar essa movimentação, muito pelo contrário. Você pode manifestar coisas grandiosas na sua vida, tá? Se você sente que não, é exatamente porque você duvida dessa capacidade sua, dessa manifestação. E o que eu vejo é você manifestando algum tipo de mudança aqui que vocês quiseram. Pode falar uma mudança de trabalho, relacionamentos, tá? Pode falar uma mudança de casa também na vida de vocês, né? De algum lugar para outro lugar, certo? De cidade. Mas tem uma mudança acontecendo aqui, certo? E a verdade é que essa mudança é exatamente o que você queria, exatamente o que você quer. A sua intuição está falando, não tenha medo da mudança, abra-se para o movimento, tá? Você pode exatamente agora estar pronto para mover a sua vida na direção que você quer. Existe algo na vida de vocês que não mais estará como estava. Se você, de alguma forma, estava querendo uma mudança na sua vida, seja uma mudança profissional, uma mudança financeira, uma mudança de relacionamento, uma mudança de casa, aqui fala exatamente isso, né? Toma essa decisão, faça essa mudança acontecer, né? Comece a fazer os movimentos que você pode fazer nesse momento. O que nesse momento está no seu alcance, o que está em suas mãos nesse momento, faça. O próprio universo está se movendo, tá? E o que vai chegar para você é porque você está pronto, pelo menos para dar o primeiro passo nesse movimento, ok? Então, assim, tem muita coisa se movendo na sua mente, tá? Tem muitas coisas que talvez você duvidou, que você tenha receio, né? Mas que agora você percebe que realmente cada vez mais a sua intuição está claro de que é isso que eu quero, é esse movimento que eu vou fazer, é essa mudança que eu quero na minha vida, tá? É isso que eu quero colocar energia. Então, assim, tem realmente uma fase nova na vida de vocês, ok? Porque realmente, de alguma forma, você manifestou isso. Sempre estamos manifestando. Mas tem uma manifestação consciente, tá? E que você percebe, ok, agora chegou a hora da mudança, chegou a hora do movimento, chegou a hora de fazer acontecer, chegou a hora de, realmente dessa virada de chave na minha vida, tá? Nessa grande virada, tem uma virada na vida de vocês aqui. Então, se algo estava estagnado, se você estava colocando energia em alguma coisa, tá? Agora você começa a perceber isso se mover com uma grande força na vida de vocês, ok? Eu vejo escolhas importantes aqui realmente sobre deixar esse movimento, sobre fazer esse movimento acontecer, ok? De repente pode falar de comunicação também, comunicar algo, enfim, colocar algo nas redes sociais, pode falar também, certo? Como pode falar também de alguma mudança física na vida de vocês. O que acontece aqui foi uma mudança de percepção, uma clareza muito forte, na verdade, sobre algo que você queria mudar, algo que você quer fazer. E se você está segurando, se você está se controlando para fazer isso, tá? É porque aqui a sua intuição está falando, o movimento já está acontecendo, isso vai acontecer, e é sobre você deixar o movimento acontecer e simplesmente fazer o que está no seu alcance fazer, ok? Vou clarificar essas cartas. Cuidado com a ansiedade.
beber uma água aqui. A sua vida, ela começa a ficar mais leve e ela pode ficar mais leve, tá? Se assim você permitir. Tem algum tipo de decisão que a sua intuição está falando, possivelmente você já enxergou que é necessário tomar na sua vida. Possivelmente é algo que você fica analisando, né? Ai, será que é o momento? Será que eu estou pronto? Será que eu começo isso? Será que eu faço acontecer? Será que eu faço essa viagem, essa mudança, tá? É um momento muito de você confiar nesse movimento que pode vir, que vai acontecer, né? Uma roda da fortuna é aquilo assim, ó. O universo quer fazer as coisas acontecer. O movimento, ele já está pronto, as coisas se alinharam. Você realmente permite, né? Tem essa decisão aqui, de alguma forma, de que essa decisão, ela tem que vir uma afirmação sua também, né? Quando você decide, é quando você fala que você está pronto. Não porque você está totalmente pronto, porque nunca estamos. Simplesmente porque você está pronto para dar esse passo. Esse passo nessa movimentação que muitas vezes é algo que você adiou, que você está avaliando, né? Se você está se preparando ou achando que tem que estar pronto. Mas o que você pode fazer agora, seja lá o que você pode fazer, é exatamente o suficiente para que você possa começar a ver um movimento muito positivo na sua vida acontecer. Eu estou falando de um movimento financeiro, de um movimento também profissional para algumas pessoas, tá? Estou falando de algo que vai trazer grande estabilidade, não é algo passageiro na vida de vocês, ok? É algo realmente que vem para ficar de alguma forma, ok? Então pode falar de uma casa, né? De uma sociedade também para algumas pessoas, ok? Podemos falar de uma mudança física, como eu estou falando, né? De um projeto que você está colocando aí, que você está começando, que é algo relacionado à comunicação, à internet, enfim, seja o que for aqui, a verdade é que você que está de alguma forma ainda indeciso sobre isso, tá? Mas assim, a energia, ela tá muito das coisas estarem chegando para vocês, propostas chegando para você, tá? Cada vez mais clareza chegando para você. E é sobre simplesmente você fazer o que você pode fazer na hora que você pode fazer, diante do que você tem nesse momento e deixar o movimento acontecer, que é um movimento muito positivo para você, ok? Se tem alguma dúvida aqui, tá? Se tem algum tipo de indecisão, é o momento de você perceber da onde é que vem essa indecisão, da onde é que vem essa dúvida, ok? Muitas vezes podemos falar de alguma questão muito de insegurança sua, algum medo do movimento mesmo, medo da mudança, ok? Mas perceba se é onde você está agora, onde você quer estar, né? Se você parar para observar, você percebe que dentro de você tem esse chamado muito para movimentação, para movimento, tá? Para abertura, mais para, enfim, algo que está acontecendo na sua vida, mas que muitas vezes parece que você está segurando. Muitas vezes tem um receio seu de algum lugar, de alguma situação que faz você ficar em cima do muro, tá? E é muito você estar aberto simplesmente a decidir que é isso que você quer, é esse movimento que você quer, é essa mudança que você quer que aconteça, é isso que você quer mover e fazer simplesmente o que está no seu alcance. O que você pode agora fazer, certo? Um mago é uma pessoa que tem as ferramentas necessárias e o que ele dá cada dia é um passo, né? Cada vez mais, né? Um passo diante daquilo que ele quer manifestar, ok? Então, é você tá com toda essa energia de manifestar o que você quer, né? De atrair o que você quer. Eu vejo uma clareza sobre o que você quer, ok? E é exatamente esse lugar que você deve afirmar, essa decisão que você deve tomar, é esse movimento que você deve fazer confiante, né? Decidido realmente, tá? E cada vez mais que você colocar energia nisso, mais você vai ver algo se concretizar na sua vida. Tem algo que chega pra você, né, e que chega muito rápido, tá? Talvez você comece alguma coisa, você toma a decisão de uma mudança, né, e quando você decida isso, se você afirma isso em você, e você começa a dar os primeiros passos, você vai começando a ver algo se construir, algo se estabilizar, se estruturar, seja uma questão física, uma casa, uma estrutura, uma sociedade, né, enfim, um empreendimento, tá? Ou seja, realmente você se colocando em algum lugar na sua vida profissional e você percebendo que isso ganhou forma, tá? Que isso realmente se estruturou, se materializou e trouxe um grande crescimento na sua vida profissional, material, tá? Ou realmente a sua vida de alguma forma ganhou uma estrutura. Tem uma energia muito forte que eu sinto aqui de estrutura, algo se estruturando, tá? Algo realmente ganhando forma e estabilidade na vida de vocês, ok? E que vem com essa clareza, com essa ideia que você tem, né? Com esse insight que você tem,
com essa decisão muito firme, tá? Com algumas comunicações também que podem chegar para vocês, algumas propostas que podem chegar para você e que será uma proposta de grande mudança, uma virada de chave na sua vida, tá? Possivelmente você estava esperando por isso, por uma mudança, por um movimento, né? Depois de muita espera, de estagnação, de indecisão, aqui realmente é você fazendo o que você pode fazer e o que tiver chegar para você, abra-se para receber, tá? Porque está muito alinhado com esse movimento que será muito positivo para você. É uma energia muito forte de crescimento, ok? Se você tem alguma questão ainda de avaliar se isso é para você, né? Se esse caminho é para você, se essa ideia é para você colocar em prática, se isso é para você comunicar, se esse projeto é para você fazer, ou se essa mudança física, de alguma forma, essa parceria é exatamente isso para você fazer, tá? Tem muito insights, muita intuição, muito direcionamento para você realmente confiar nessa energia, tá? Porque ela tá chegando para você, é divinamente guiada, tá? Foi algo que você esperou, que você desejou, que você muito analisou possivelmente, ou que você às vezes até adiou, tá? Mas que agora é um movimento que vai impulsionar você cada vez mais pra frente, para você confiar, para você se mover. E se chega para você é porque exatamente você está pronto para receber e fazer acontecer, ok? Então, o conselho aqui é cada vez mais clareza no seu objetivo, tome a decisão no que você quer, esteja aberto a novas ideias, aos insights, ao que chega para você, ok? A sua intuição, ela vai te guiar nesse caminho. Propostas podem chegar também, mas o que está no seu alcance agora é fazer o que você pode fazer, pequeno passo que você possa dar, seja lá qual for, tá? E estar aberto aos sinais, aos movimentos, às intuições, às inspirações que chegam para você, porque serão divinamente guiadas, tá? E será exatamente uma mudança muito positiva. Um peso fica para trás, você entra em um caminho muito mais leve, tá? Realmente tem muitas coisas positivas chegando para você e é justiça divina, ok? Então, assim, você realmente colocou energia, né? E essa energia retorna para você muito positivamente. Cuidado com desconfianças, inseguranças, tá? Muito relacionado ainda a questões, né, emocionais, né, desconfiança mesmo, suas mesmo, que muitas vezes podem ser gatilhos e fazer você ainda de alguma forma paralisar. Pode ter sido essas questões que fez você ficar de alguma forma desviando desse caminho, dessa decisão, dessa mudança, dessa escolha ou dessa movimentação, ok? Seja o que for, você tem clareza sobre isso cada vez mais e terá cada vez mais clareza sobre isso, tá? E o que acontece aqui é um fim de estagnação para muita movimentação, para muita questão que vai cada vez mais trazer para você estabilidade, crescimento, realização na sua vida, ok? E que nesse momento o que você tem é o suficiente simplesmente para você dar o primeiro passo e fazer o que está no seu alcance fazer, ok? Vou clarificar ou vou tirar um conselho final. Sabe o que eu vejo aqui? Como vocês durante um tempo tivessem sido muito passivos em algo, sabe? Tipo assim, foi importante uma análise, uma reflexão, tá? Um lugar de espera, né, de trabalhar algumas questões mesmo, alguns medos, algumas dúvidas de vocês também, sim, tá? Mas eu tenho um carro no fundo do deck. Momento de movimento, tá? Se as coisas estavam paradas, sentimento de estagnação, as coisas não estão paradas, não estarão paradas, tá? As coisas estão se movendo. Se não está se movendo, perceba o que você pode fazer nesse momento, tá? O que é que você pode fazer? Você tem alguma ideia, algum insight, chegou alguma proposta para você, tá? Se você sente de colocar alguma coisa em movimento, se você sente um impulso muito forte de uma mudança, seja qual for a mudança na sua vida ou o início de algo, tá? Faça o que está no seu alcance nesse momento. Quanto mais você fizer, mais você vai superar algumas limitações que são internas. Tem uma insatisfação, né? Tem alguma questão emocional que muitas vezes faz você estar olhando para o que te falta de repente, né? Ou está sentindo que as coisas não se movem, mas também talvez ainda aceitando isso e não deixando a mudança acontecer e não fazendo a mudança que você pode fazer por você, tá? O que tem aqui é realmente uma fase de muita espera, de muita lamentação, de muita apatia, de muitas, né, questões emocionais que estava prendendo você a um espaço, a uma não iniciativa ou a não abertura, né, de movimentos na vida de vocês, ok? Mas que agora as coisas começam a se mover e é necessário desapegar, tá? De qualquer situação ou emocional que
limita você de alguma forma, né? Que faz você de alguma forma não querer fechar uma etapa na sua vida, ok? Ou qualquer questão ainda de receio, de medo que tenha você de dar espaço a essa nova ideia, a esse novo movimento, ao que está cada vez mais impulsionando você, tá? A mudar, que tem uma transformação muito forte na sua vida acontecendo, ok? O que eu vejo realmente é uma mudança muito positiva, de um momento de muita espera, de estagnação, de dúvida ficando para trás, ok? De muito direcionamento, de muita clareza, de muito insight, certo? De muitas propostas que chegam, muitos sinais que chegam para você, falando esse é o caminho, vá para isso, né? Abra-se para receber, comece a colocar esse movimento, faça acontecer. E o que pode ter aqui para você realmente é um lugar de emocional, né? Um medo, um receio, tá? Uma dúvida, muita análise e pouca ação, ok? Então, assim, é o momento de você soltar qualquer bagagem que traz para você uma alimentação, uma bagagem emocional, ideias, né, dúvidas que faz você muitas vezes sentir de que você não quer que está aí, que você não quer mais deixar de fazer isso, que você não quer mais adiar uma mudança, um movimento na vida de vocês, ou que você não quer mais, né, de alguma forma deixar de se abrir a oportunidades, possibilidades que chegam para você, tá? E que muitas vezes você fica alimentando isso porque existe de alguma forma um medo inconsciente, tá? Muitas vezes uma estagnação emocional que mesmo se sabendo que não é o que você quer, muitas vezes para você ficar ou adiar um movimento que cada vez mais está chamando você a confiar, a se abrir para deixar a mudança na sua vida acontecer, tá? Tem uma morte aqui, a carta da morte é uma morte em renascimento, então é um desapego, tá? Do que estagna você, do que limita você, de simplesmente estar ali na passividade, mas isso pode dar, né? Mas se alguma coisa mudar, mas se acontecer, mas o que é que você pode fazer para isso, né? E aí pode ter uma expectativa frustrada diante de um movimento que o universo quer trazer para você, mas também que precisa de um movimento, de uma clareza, uma decisão de que, ok, eu estou pronto, eu vou me mover, eu quero essa mudança para mim, eu quero esse caminho para mim, eu vou colocar isso no mundo, ou então eu vou me abrir a possibilidades, vou sair dessa limitação, estagnação ou dessa espera, tá? Fazendo o que eu posso, principalmente a partir de o primeiro passo que é uma decisão. A decisão é a maior virada de chave na nossa vida. Toda transformação, toda mudança, toda ação começa com uma decisão. Então eu vejo aqui realmente o momento de você falando, decidindo, ok, já esperei demais isso, já adiei demais isso, né? Ou então é isso que eu quero mesmo, eu quero me mudar, eu quero realmente, né, fazer essa movimentação na minha vida. Eu quero colocar esse projeto em prática, ok, o que é que eu posso fazer agora? O que é que está no meu alcance, né? E a partir daí você vai dando movimentos, né? Fazendo o que você pode, mas também muito aberto, porque há sinais, intuições, insights, né? Algumas coisas vão chegar para você muito forte, tá? Sinalizando que é esse o caminho e que no fundo você já sabe. E é sobre a confiança de assumir o controle disso, tá? E se afastar do que estagna você. Se a vida está parada, se você está onde não quer, né? Se você de repente se sente limitado ou realmente se sente em cima do muro, de alguma forma, sobre um lugar de que eu sei que eu tenho uma decisão, um passo, um movimento a fazer, mas não estou fazendo, é porque simplesmente você já tem o sinal e a resposta que você quer, que é exatamente você estar onde você não quer estar, mas para que você possa saltar para o outro lado, é exatamente você precisando pular, tá? E tomar a decisão de não estar mais aí, porque aí tudo que você espera que chegue para você, chegará, impulsionando você cada vez mais a estar onde você quer estar. Então, tem uma nova fase da sua vida muito incrível, de muito movimento. O que estava parado não estará mais parado, o que está estagnado não estará estagnado. Cuidado com a questão de medos, tá? Idealização de que onde você está ainda tem alguma coisa para florescer, né? Então, tem muito a pensar ainda, que você tem que estar pronto, né? Então, assim, é muita idealização. É sobre simplesmente estar aberto ao movimento, tomar uma decisão e fazer o que está ao seu alcance, porque a vida está trazendo para você o que você precisa para um grande movimento na sua vida acontecer. O que eu vejo realmente é muito insight, muita ideia, tá? Muito movimento mesmo, muita inspiração, muita comunicação. Podemos falar de movimentações importantes nas redes sociais de vocês aí, tá? Podem falar de pessoas que vieram comunicar coisas também de alguma forma. Trabalho com comunicação, com mídias, enfim, seja o que for. Ou mudanças físicas mesmo, mas é um lugar que eu sinto também de você perceber de que você já tem essa ideia, você já tem essa verdade, você já tem essa clareza e não deixe a indecisão, a estagnação ou a passividade parar você ou fazer você adiar aquilo que você pode fazer e muito menos se fechar para tudo que está chegando para vocês, ok? É isso que eu tenho para vocês, espero demais ter ajudado, gratidão imensa, a gente se vê no próximo vídeo.